Estamos iniciando mais um DomusCast, com o objetivo de levar informação para você síndico, para você profissional liberal das áreas afins da construção civil. Estamos numa série bastante especial, Bastidores da Sindicatura, o que ninguém vê, mas todo síndico vive. Então os síndicos, para a maioria, passa ali por uma assembleia, passa pelas questões de mediação, questões de conferência de balancete e por aí afora. Mas vai muito além disso, né? Então é sobre os bastidores que a gente quer falar. E hoje, de forma bastante especial, vou logo apresentar os nossos convidados, a gente vai falar sobre reformas sem freio. Aí, para colaborar conosco, temos o Diego, formado em administração pela FGV Sociés, que é síndico profissional atuante desde 2016, na cidade aqui de Joinville, com sólida experiência na gestão condominial. Ele é fundador da empresa Chame o Síndico, responsável atualmente pela administração de 12 condomínios, somando mais de 600 apartamentos sob a gestão da Chame o Síndico. Além da atuação direta como síndico, Diego é um empresário multifacetado, à frente de outras empresas, onde aplica sua visão estratégica e sua experiência em gestão para promover resultados consistentes. Com forte envolvimento no ecossistema empresarial da cidade, Diego também ocupa cargo de vice-presidente do CDL em Joinville, uma das maiores entidades representativas do varejo, e integra o núcleo de síndicos, qual eu também faço parte, da CIGE, contribuindo ativamente para fortalecimento e profissionalização do setor condominial. Estamos finalizando o podcast. Que isso, hein? Nossa, até eu fiquei lisonjeado. Assim. O multifacetado vai ficar para a história, Diego. Temos o Bruno. O Bruno resumiu bastante a experiência dele aqui. Bruno, engenheiro civil, atua como construtor, pavimentação, asfalto, terraplanagem. Em 2010 abriu o Grupo, uma empresa de engenharia, hoje agregada ao segmento de coworking também. Inclusive nós temos um coworking vizinhos, né? Eu e o Bruno somos vizinhos estamos na mesma rua, inclusive. E hoje o nosso bate-papo, como eu comentei, reformas sem freio. Vou só deixar o gancho aqui. Quebra fora de hora, obras sem autorização, barulho e falta de regras. Quando o morador ignora o regimento e o síndico precisa intervir. Esse é o gancho para o nosso bate-papo na sequência. E que vem a nossa vinheta. Estamos voltando aqui com o DomusCast. Já fiz a apresentação dos nossos convidados. Estou extremamente contente com o Bruno, que é meu colega já faz tempo, o Diego também. Trabalhamos juntos na CIGE, né? Mas antes de entrar no assunto, especificamente, eu quero deixar a minha gratidão aos apoiadores e patrocinadores deste podcast. O Sicredi, na pessoa da Renata, que está aqui conosco, a Renata, a Sinário, o Tiago, que assume a parte condominial lá na agência, BB Garantidora, com a Gi, a B Brasil Produtos de Higiene Profissional, que é o Júlio, a Divinize Imóveis Planejados, a Shelby Pinturas Profissionais, pintura de chão, de garagens e assim por diante, com o Júnior, a Sync Administradora de Condomínios, com o Emerson, a Torre Facilities, com a Tati, o Rooftop ESA, Eusébio e Rolf Culin, ESA Motobombas, lá pode falar com o Marlon, e a Casa Calante, que é a chefe Cilei, que disponibiliza para nós essa comida aqui, esses docinhos quitutes e salgadinhos, quitutes. Então esses são nossos apoiadores. Eu costumo comentar que é extremamente importante para você, profissional liberal e síndicos principalmente, sempre que possível fazer pelo menos uma cotação com essa turma aqui, que é uma turma que apoia bastante o mundo condominial. E vamos para o nosso bate-papo. Vou fazer uma leitura aqui para dar uma brecha aqui para o Bruno já vir metendo o pé. Nesse episódio o assunto é poeira, barulho e muitos problemas. Como lidar com reformas que ultrapassam os limites? Quando o morador faz do apartamento um canteiro de obra, o síndico precisa entrar em cena. Então é nessa linha que a gente vai falar.
é muito na linha do que o síndico tem que cobrar, né, e manter a ordem no condomínio. Aí nós temos nós aqui defendendo a sindicatura, tem um condômino que quer fazer a sua obra, quer fazer o seu barulho. Eu estou passando por isso num condomínio agora, inclusive, onde tem a equipe de engenharia, tem os prestadores de serviço. Por exemplo, o Bruno poderia estar fazendo uma obra num condomínio e ele vai querer fazer os barulhos, vai querer fazer, mas existem algumas regras ali e a gente vai debater sobre isso. E aí eu já deixo aqui uma pergunta para ti, Diego, para você já vir trazendo a informação para a gente começar a conversar. Como que você costuma, nos teus 12 condomínios, 600 apartamentos, é muita gente para controlar, como que costuma fazer esse tipo de controle para que nada ultrapasse os limites permitidos, né? Desde ruído, bem como... De ruído é difícil, né? Porque faz muito ruído, né? Bem como a paz do condomínio e coisa e tal, né? O que tu costuma fazer nos condomínios para você ter o controle e não tá falando de obra do condomínio? Que também podemos falar, mas especificamente dos moradores, né? Como que a gente consegue controlar... A área privativa, né? Exatamente. Eu acho que a base de tudo é a comunicação. Então, o que eu faço nos condomínios é já ter um informativo básico no mural do condomínio, a questão das regras, regimento interno, convenção do condomínio, entre em contato com o síndico, e já deixar os horários, horário de mudança e horário de reforma. Esse já está ali o primeiro passo. O segundo passo principalmente na questão de mudanças, a gente já tem até alguns textos prontos que a gente já encaminha principalmente para novos proprietários e novos inquilinos. E também a mesma situação de horário de mudança e horário de obras e reformas. Aí a gente vai em terceiro ponto. O terceiro ponto é quando o morador entra em contato com a gente. Diego, a gente vai começar aqui a fazer a troca do piso. Isso dá barulho dentro do apartamento. Então, a gente já passa novamente as mesmas informações, o que pode, o que não pode, onde deixar o material, como transportar esse material por dentro do elevador ou nas escadas, e deixa bem claro para o morador. E tem o quarto ponto, é que quando a gente só sabe pelo vizinho. Assim, tu sabe que o 104 começou a quebrar piso, que esse é o mais difícil. E, infelizmente, vamos dizer que é um meio a meio, ou até mais que acontece quando não vem nos informar. Quer dizer assim, só vou trocar meu piso aqui dentro do meu apartamento, o que eu preciso avisar os outros? Esse é o maior problema de todos, né? Pra gente, pra síndico, porque a gente já começa, normalmente, uma conversa um pouco mais ríspida, né? Porque assim, o morador está perturbando o sossego alheio referente a isso. Às vezes ultrapassa às 6 da tarde, 5 da tarde, dependendo do condomínio. A gente sabe que o pedreiro gosta de começar cedo para ganhar rápido ali, então 6h30 já começa a bateção de instrumentos subindo pela escada. Então eu foco muito na questão de comunicação. O prévio, a gente informa, comunica. Se infelizmente no amor não dá certo, infelizmente temos que passar para a questão de dor, que é a questão de advertência. E no último caso, quando o morador se folga um pouco mais, isso para mim eu vejo que se folga, porque não tem que comunicar, tem regimento. O síndico falou, ainda continua? Aí infelizmente a gente tem que ir para o bolso. Reforma já não é barato, né, engenheira? Então, ainda mais o condomínio, ainda colocar mais uma multa, aí boa quebra, reforma, né? Cara, uma reforma complicada já encarece bastante. Mas a notificação e a multa com certeza ajuda a educar. Mas sabe que eu tive um caso agora, há pouco tempo, uma semana, 2 talvez, que a pessoa chegou a perguntar para mim qual era o valor da multa, porque ela queria saber que é mais barato. Fazer que para essa pessoa ela seria mais barato. Ainda bem que convenci dela não, porque eu ia ter que aplicar uma multa atrás da outra, né? Ia ter que ver até quanto, se eu posso aplicar multa de hora em hora, de dia em dia. Mas assim, a pessoa estava medindo assim, porque era uma obra grande, para essa pessoa ia trazer muito prejuízo o atraso da finalização.
Mas olha só que complicado, né? Para o síndico ter que administrar isso aí. Eu fui ali, conversei, poxa, faz assim, faz assado. Acabou que deu certo, não tocou o terror. Porque aí ia dar uma confusão com outros moradores daquele condomínio. Mas nesse caso era horário, era barulho, Barulho. Sujeira, barulho mesmo. Mas no horário de dia, estendeu às 6 da tarde ali. Exatamente. Então, assim, a pessoa estava medindo, porque de repente tem uma entrega grande. Pô, veio, não é esse caso, mas vamos supor, veio uma entrega de longe. Cara, ao invés de entregar ali, depois às 6 e ganhar a multa, vai ter que devolver aquilo para vir no outro dia. Talvez esse valor seja menor a multa do que ter que pagar um caminhão para voltar, buscar, enfim. Mas, pegando a linha que o Diego trouxe, então tá lá, um morador reformando, tocando terror, soube do nada, soube porque o vizinho reclamou. Isso é a pior coisa que tem, porque se tu sabe... pelo menos tu já sabe com quem. Algumas vezes tu não sabe nem onde é o barulho. Uhum. Nem onde é o barulho. No prédio é comum isso, né? Tá o barulho lá no sexto, tu acha que é no primeiro, o vizinho liga, aqui em cima do meu tem barulho. Não é em cima do teu, é lá no 10º. Enfim. Mas eu queria perguntar pro Bruno em relação a isso. Tá lá o cara quebrando tudo sobre as questões legais, né? Porque assim, primeiro que teria que ter avisado. Nesse caso não avisou. Segundo, que dentro do comunicado do Diego, se ele tivesse avisado, certamente o Diego ia ter colocado lá no mural, ou ia ter documentado a RT para quebrar, a RT para tirar uma parede. Tudo isso é algo extremamente importante que traz muita segurança para quem vem reclamar. Porque a reclamação, algumas vezes, são importantes e são verdadeiras. O cara está com medo, estão quebrando tudo, daqui a pouco se tira uma coluna de alguma coisa, uma coisa que não pode, estoura um cano, vai para o elevador, pifa o elevador. Então, nem é ruim algumas vezes que estão reclamando, porque é um alerta de algum problema que poderia ser muito maior ali na frente, né? Sobre isso, Bruno, o que legalmente, tecnicamente, não pode faltar para fazer uma obra? Depende da obra, né? Depende de muita coisa, né? Eu diria que quase toda obra precisa de alguma coisa, né? De alguma coisa documental, né? Por normativo, de qualquer forma, qualquer mudança de layout, mudança de qualquer coisa, é obrigatório ter a NBR, né? A NBR pede a RT do engenheiro, quem é o responsável, o aviso para o síndico ou os moradores. Isso é de praxe básico. Vamos lá, ele vai botar um piso sob piso, né? Às vezes nem vai fazer barulho, pelo menos notifica, né? Não vai precisar talvez uma RT, mas notifica. Mas vai quebrar parede, mudar a elétrica, não sabemos se o prédio é novo, se o prédio é antigo, né? Por exemplo, a gente pega um prédio antigo que não tem medidor de água individual. E o cara me quebra uma parte hidráulica que não tem um registro para fechar a água do apartamento. Ferrou. Vai ter que fechar o registro do prédio todo. Até consertar, até resolver o assunto, perdeu 1 hora, 2 horas. A gente tem 20 apartamentos sem água. É complicado. Então, um bom projeto, bom gerenciamento. Eu sempre peço os projetos do prédio. Quase nunca tem, infelizmente. Quando tem, a gente usa como referência, né? Porque hoje em dia, infelizmente, os projetos, a gente faz o projeto, na obra acaba executando de outro jeito. Então, a gente acredita que tem um cano passando naquela parede, quando vai descobrir é de outra parede. Então, eu sempre falo, reforma é sempre a pior causa, né? Uma construção, tu vai gastar 100 mil, uma reforma, tu vai gastar 300. Porque tu não sabe onde está, não sabe como vai ser. Já peguei situação que, em vez de ter eletroduto, não sei se você conhece aquela mangueira cristal, aquela mangueirinha transparente que o pessoal usa para nível. Acho que ele ficou sem eletroduto e enfiou uma mangueira daquela. A gente foi passar a fiação, quebrou a parede, uma mangueira. Tipo, totalmente fora de padrão, de norma. Então, é bem complicado. Mas o projeto básico e a informação, acho que é o principal motivo para iniciar uma obra, né? E junto com isso, o acompanhamento técnico, né? Até eu tô lembrando, tu tá falando, eu lembrei agora. Teve uma vez que tu foi num condomínio comigo, não posso falar o nome do condomínio, mas acho que tu vai lembrar, que o conselho pediu para que eu levasse um engenheiro meu. E o apartamento tinha um engenheiro, era uma engenheira, né? Uma arquiteta, enfim. Tinha a equipe deles lá, que tinha assinado a RT, tava tudo no mural, tudo, mas cara, eles não acreditavam que não estavam tirando coisa que não podia tirar. Não, mas nesse mesmo apartamento teve uma situação bem complicada, que realmente, como tu falou ali do barulho, né? Tava quebrando, batendo, demolindo, e o barulho lá em cima, né? Até aí, tudo bem, vamos dizer assim, normal. Mas tava exageradamente. O Marcelo pediu pra dar uma olhadinha. Bruno, dá uma olhadinha no apartamento tal, lá, a situação, com medo que só dá uma olhada. Quando cheguei lá, o pedreiro tava quebrando o pilar do prédio. O pilar do prédio? O pilar. Ele tava começando a descascar o pilar. Que loucura. Porque no projeto arquitetônico, né, como é um projeto arquitetônico, ela acredita que era uma parede. Só alvenaria.
Aí ela botou lá o eletroduto passando naquela parede, daqui até ali, para ligar um forno, ligar um micro-ondas, passa aqui. O pedreiro olhou, ok, tá meio duro, né? Começou a quebrar o pilar. E era um prédio assim, é um apartamento que era o mais baixo, ou seja, tinha todo o peso da estrutura de cima. Então, assim, tinha 500 toneladas de pressão ali, e ele quebrando a costela do prédio, digamos assim. Por isso que, além da RT, o acompanhamento técnico é importante, porque assim, ó, tanto o Bruno que foi lá ver, e possivelmente as arquitetas que foram avisadas, né? que estavam assinando, enfim, se estivesse acompanhando, ainda bem que a gente foi acompanhar na hora que estava acontecendo, mas estão acompanhando porque o pedreiro não tem obrigação, tá ali desenhado, é para quebrar ali, cara, o bicho vai quebrar, ficou mais duro aqui, cara, ele vai dar porrada até quebrar, vai botar mais força só. Vai botar mais força, então o acompanhamento técnico, cara, é muito importante. E não só acompanhamento semanal, né, já tive situações que, Bruno, não precisa de ir todo dia, vai uma vez por semana, tá tudo certo. Pode... quando eu fui, tava meio que, ok, faz assim, assado, ok. Eu fui depois de uma semana, tinha concretado, já tinha passado tubulação, tudo. Tu fez o que eu pedi? Não, fiz, doutor, fiz. Tá bom. Quando a obra terminou, cheiro de esgoto, ele não tinha ligado o esgoto no modo certo. Então, tipo assim, depois de uma semana já quebrou, já reformou, já pintou, já rebocou, já escondeu. E se perde informação, né? Mas infelizmente hoje, por questão de preço, o pessoal dá uma... você vai me cobrar isso aí por a mais? Acho que deixa, né? O pessoal acaba exigindo a RT e lavando as mãos por conta da RT, mas assim, eu acho que o acompanhamento é o que mais importa, assim. A RT tem que ter porque tem que ter, ponto. É fundamental. Mas assim, até mais importante que a RT é acompanhar, cara, porque esse negócio... E que infelizmente o mercado também, assim, eu sempre falo, a engenharia não é só uma brincadeira, a engenharia é fato sério. A gente tem muitas faculdades de engenharia hoje, até na nossa região aqui, então tem muitos formandos de engenharia por semestre. E o mercado está um pouco saturado. Né? Então isso acaba fazendo com que o pessoal acaba barateando ou fazendo umas gambiarrinhas aí. Eu já cheguei na época antigamente Facebook tinha aquelas... Mercado, né? Ele vendia a RT. Eu assino a RT por R$200. No Facebook, assim, tipo, como fosse um mercado, assim, tipo, vendo. Recebe a modificação, eu assino a RT. Isso prova mais ainda que... Eu na hora, olhei aquilo ali, notifiquei o CREA, né? Porque, né, o órgão responsável pelos engenheiros. Falei, CREA assim, o número do cara é esse, o telefone é esse, tá um print aqui da tela. Né, que, né, caçar um cara desse. Né? Com certeza. Porque imagine, pega 200 aqui, 200 de lá, deu problema, não dá nada. Não é assim que funciona, né? Que coisa, né? Que loucura. Ô, Diego, tu já teve alguma obra que fugiu assim, completamente do controle, assim, se perdeu por qualquer motivo, obra... Pode ser do condomínio, alguma coisa que tenha assumido, ou que você começou, contratou de forma adequada, mas vai tomando proporções, ou de algum morador que falou, não, eu vou fazer isso aqui, tomou uma proporção e... Só vou fazer isso aqui. Perdeu o controle da situação, assim, aconteceu? Olha, graças a Deus, em 10 anos, não tive... Obra e reforma sempre dá uma dorzinha de cabeça, mas assim... algum erro, alguma coisa, uma falha gigantesca, até mesmo algum morador que se sobressai referente a isso, olha, tô livre, 10 anos tô livre referente a isso. Também com os condomínios, então, né? Não, ainda bem, olha... Ora bastante. Nesse mesmo prédio que a gente falou ali, esse prédio é um canteiro de obra, de verdade, assim, eu fiquei lá 4, 5 anos como síndico, talvez... Não teve um dia de 5 anos que não tinha obra naquele prédio. Dentro dos apartamentos, não no prédio. No prédio novo, entregue? Não, prédio antigo de alto padrão, assim, um padrão... Só que como é antigo, ele é grande, né? Então, tipo assim, todo mundo que vai entrar, muda o layout, muda isso, aumenta, melhora a tecnologia do prédio. Todo dia. Não teve um dia que eu tive paz que alguém não reclamou de barulho. Durante a Covid, aí o pessoal querendo trabalhar, tinha médico querendo trabalhar online, e o pau comendo, mas ali teve coisas que saiu um pouco do controle mesmo, no sentido de que tem uma obra grande lá, não é esse, é outro já, que, cara, estourou cano, foi no elevador, pifou o elevador, o cara teve que pagar o elevador, então assim... tudo organizado com a RT,
No horário Realmente, certinho. nesse caso, se um cara acompanhando o tempo todo, pode acontecer, né? Tá, A mexer. parede não tem... Até porque os projetos não são super atualizados de prédios antigos, tu não sabe direito onde está passando o cano. Então, você para ter uma base, um projeto. uma basezinha. Cara, vazou água absurdamente. Vou te falar que escorreia, Então, assim. até os prédios hoje, construídos na data de hoje, já não é 100%. Sempre. A gente pegou agora há pouco tempo lá um apartamento e uma construtora bem bacana. O projeto que tá ali, na hora, a gente tá mandando eletricista ir lá, conferir, coisa e tal, da divergência. Da divergência. E é atual, é novo. E não estamos falando em centímetros, né? Estamos falando assim, totalmente... Tem coisa que é absurda. Circuito assim. errado, tu vai ver lá, tem um circuito para isso. Tu olha, não tem. O Não barramento tá todo trocado, porque Exatamente. foi dado ao vento, assim. E às vezes a construtora grande tem um monte de estagiário que tá aprendendo ainda, né? Ah, mas tem 2 estagiários lá, Mas até pegando o gancho do acompanhamento, teve um condomínio que peguei, vamos colocar assim, entre aspas, semi-entregue, porque fazia 2 anos que a construtora já tinha entregue, só que sempre teve poucos moradores e teve um dia que começou a voltar esgoto para o apartamento térreo. Voltou, a gente viu o projeto, não estava batendo, quando quebrou uma parede, veio aquele esgoto tudo para o corredor. Eu falei, rapaz, aqui o negócio tá bravo mesmo. E chamamos um consultor, nada, quebramos parede, aí começamos a quebrar pro chão, que aí era o térreo, entre aspas, tinha um elevado de uns 2, 3 metros. Cavamos ali, a gente achou que a promada principal de esgoto da gordura, faltava 1 metro de cano. Tava na terra. Tava na terra, caindo na terra. Caindo na terra. Então, com a terra, o passar do tempo, entupiu tudo aquilo ali e estava voltando para o apartamento. E era tanta pressão de quando a gente quebrou a parede, já jogou tudo para fora. Aqui tinha uma coluna de esgoto, né? Então abriu, vazou tudo. Vazou tudo. Antes, como tinha poucas pessoas, né? Então entrava, ia pro chão e ia embora. Isso mesmo. Comecei a ter 10, 20, 30 pessoas, já não dava mais aquela frequência. Então Esse acompanhamento diário, né? A importância se acontece isso na construtora, na construção, imagina com a gente que é leigo, né? Eu agora falando como se eu tivesse reformando meu apartamento, eu sou leigo, eu contrato um engenheiro, um profissional confiando que vai estar certo. Eu tenho meus afazeres, então contrato uma pessoa para supervisionar, e a importância, né, de fazer isso diariamente. Então, para a questão de condomínio principalmente, então eu não tenho base técnica para isso, então eu não posso assinar uma RT, porque eu não sou engenheiro, mas contrata um profissional para isso. E nada mais justo na casa da pessoa, né? O investimento que eu fiz ali na minha casa, eu economizar com essa questão que vai ser o ganho só vai ser meu, na verdade. E se der problema, vai dar problema para geral, vai vizinho de baixo, vizinho do lado e assim por diante. O barato sai caro, né? A famosa economia burra, né? Pro condomínio, né? Algo que não precisaria ter se dependendo da tivesse sido bem situação, executado. tem o gasto do condomínio, tem ação judicial que vai contar com a consultora. É 5 anos de garantia, mas né? É verdade, tem isso também. Aí tu deixou na mão por exemplo, nesse caso, se for construtora, tu contratou o rapaz para fazer a reforma, ele não vai saber, né? Aí foi o custo da construtora que fez o BO, né? Mas é complicado. Eu sempre quando vou fazer projetos também, eu sempre penso assim, e manutenção? Se acontecer isso, como é que vai fazer? Não adianta também fazer de qualquer forma, não pensar. Que nessa situação aí é normal o pessoal fazer esse tubo de queda também, uma única tomada, levando em tudo que é lugar. O mais correto, a melhor solução seria os prédios vamos dizer, o segundo, terceiro, quarto, quinto encaminhamento. Pode ser numa única promada e o térreo separado. Porque a pressão de água é tão forte, já teve outros prédios por causa disso, que entrava, não tinha fluxo para sair e voltava pelo cano. Então, no térreo voltava esgoto e água suja dos apartamentos de cima por pressão sair da pia. No meu apartamento aconteceu também. Porque entupiu. Eu moro há 13 anos, aconteceu faz 2 anos, depois de 11 anos. O teu ainda é segundo andar, digamos assim, segundo pavimento, mas tem situação, cara, da prédio pia térreo, saindo. Saindo. Cara, E aí, eu não sabia o que que fazer, teu, cara. Era só pedir pro pessoal parar de... Podia ser o dele Mas fiquei entupido, desesperado. talvez voltando. Então, no caso do Marcelo, ainda tu olha pra cima no estacionamento, tu vê a tubulação, então ainda tem uma certa facilidade na manutenção. Mexer ali, né? Mas é aqueles que nesse caso, que é enterrado, né? É onde tá o cano. Não, o Diego falando, tu vai lembrar de outro caso nosso, um prédio que o esgoto tava saindo no jardinzinho. Tu lembra desse caso? Tu foi lá ver pra mim. Tinha a caixa de gordura que tava infiltrando essa? O jardim, cara, tava saindo tudo lá no jardim. Lembrei. Lembrou?
Cara, quando tu tava falando, eu pensei, será que ele pegou aquele meu condomínio? Brotava a fonte monte de coisa dejetos ruim. naturais, digamos assim, bruto, assim, saindo. No jardim? E era No na jardim. na porta. Adubo, né? Adubo. Cara, um fedor na entrada do prédio. Não, e dá uma dica, além de dar verdade aqui, eu vou dar uma dica para condomínio novo. Isso aconteceu comigo também. Cadê? Aqui é a lente. Ó. O síndico que inicia no condomínio novo, no primeiro 2 meses, já chama a desentupidora. Porque o que pode acontecer, e a probabilidade é muito alta, de durante a obra os pedreiros jogarem dejeto, resto de obra. E onde eu moro aconteceu isso. Num condomínio que eu comecei a administrar também aconteceu a mesma coisa. De um encanamento ter aqueles blocos de concreto. E tu só vai perceber isso depois de 6 meses, 1 ano. Quando tiver já na tampa o negócio. Então, assim, parece que é algo desnecessário, porque por que eu vou fazer a limpeza de caixa de gordura ou caixa de esgoto com isso se não tem ninguém no apartamento? Mas vai lá, tem o resto do material. Muito importante, ó. Arrasta pra cima. Não, eu concordo 100%. O pedreiro vai lá, vou limpar o balde aqui. O pintor também, vou limpar isso aqui. E só vai jogando a tubulação. E vai. Aí tem uma tubulação, sei lá, de 100 milímetros, né? Daí, de repente, 50 já tá entupida. Até funciona, né? Mas vai chegar no ponto, vai entupir mais e mais e mais. Mas já aconteceu com isso comigo também. Era o cano de esgoto, o esgoto tava duro já dentro. Eu queria perguntar, Diego, essa questão de horários, como é que daí tu tem se adequado nos teus condomínios? Porque, como tu falou, né, a gente sabe que o pedreiro gosta de começar cedo. E aí, dependendo do condomínio, barulho a partir só das 8 da manhã. Sim. Como é que tem adaptado isso? Tem situações que são únicas no condomínio. Eu vejo que mudança, tu só faz uma vez praticamente, uma quando entra, uma quando sai. 2, vamos colocar assim. Reforma também. A pessoa não vai fazer reforma todos os anos, né? Então, para evitar isso, eu falo uma vez, a segunda já... quando eu falo a primeira vez, já vem com uma advertência. E a segunda já vai com multa. Porque senão, é só 3 dias, 4 dias, que seja, 10 dias. Se não for, nesse caso, rédea mais curta, sobe em cima. Infelizmente, temos que ter nessa situação, porque, como eu falei, são situações únicas. Né? Diferente de outras situações que acontecem no condomínio, barulho, de som alto, que tem um pouco mais de controle. Mas reforma e mudança, não vai fazer mudança, a mesma coisa mudança, não vai fazer mudança toda semana. Ou vai fazer assim, um sábado à tarde, que não é permitido. Nesse caso, eu já vou com multa direto. Né? Porque não tem por que eu advertir se ele não vai continuar fazendo a mudança. Né? Infelizmente, né, são situações que a gente precisa ser mais rédea curta referente a isso. Quando aplica a multa, então. Quando tá bem orientado e você comunica bem nos condomínios, cara, tem que ser enérgico mesmo. Porque é como você falou, eu vou advertir a mudança. Cara, já não tem passou mais. já. Passou já era. Porque até o que acontece é um efeito dominó. Isso. Para a questão de mudança. Eu vou estar entrando o inquilino, eu vou dar multa por inquilino. Tá, mas eu nem sabia das regras. O papel não é o síndico repassar isso, porque às vezes eu nem tenho informação do inquilino. Né? Nessa situação que eu não tenho informação que é inquilino novo. Mas sim o papel da imobiliária. Ou se aluga direto com o proprietário encaminhar já as normas do condomínio. Se acontece isso a primeira vez que o inquilino já dá multa, o proprietário já fica em alerta e a imobiliária também. Então já sabe que as próximas vezes é necessário fazer isso. Então, nessas situações que a gente precisa ter uma rédea mais curta. Perfeito. Ô Bruno, e em relação às reformas, que documentos o síndico tem que exigir? É somente a RT? Tem mais alguma coisa? RT é o principal, né? Digamos assim. Principal. Mas eu diria que pelo menos um projeto básico, arquitetônico, ou engenheiro fazendo arquitetônico, um arquiteto ou design interior, apresentar para o condomínio, né? Porque é sempre bom ter uma noção. Porque assim, vou quebrar todas as paredes, só vou pintar. Acho que essa é uma informação bem importante para saber. Em cima disso, bom, como eu te falei, era ter os projetos originais, né? Mudança de elétrica, mudança hidráulica. Essa parede tem um pilar aqui no meio, infelizmente ele não sabe. Mas pelo menos o layout básico, acho que é bom saber. Ainda mais se um caso assim, eu já sou síndico há 10 anos nesse prédio. Já tem uma vivência, já sabe como é que já sabe que já teve BO aqui, BO lá. Mas eu diria que o básico do básico seria isso, uma boa equipe, né? E as informações básicas, né? A gente estava falando ali antes do horário, eu acho que até ficou pior na pós-pandemia, né? Porque antes, na pandemia, todo mundo estava fora.
Agora tem muito home office também. Então, mesmo se tu quebrar às 10 da manhã, tem alguém fazendo reunião em algum lugar, tem alguém trabalhando, tem alguém... Então, a questão do horário também ficou bem complicada nesse sentido. Mas, assim, é um trabalhinho para ser feito. Diferentemente do edifício residencial, eu cuido só de edifício comercial, né? Diferentemente, edifício comercial já pode a obra normalmente à noite. A partir das 18, 19, das 19 às 20, das 19 às 22 e coisa e tal. Mas, cara, eu cuido de comercial não faz muito tempo, né? Faz 4, 5 anos, mas enfim, com muita obra, eu estou cuidando de um agora. Muita obra, 30 obras ao mesmo tempo. Cara, o problema, olha só quanto problema que a gente tem. O problema não é só com os condôminos ali. O problema é com os vizinhos dos condôminos. Porque quando a gente fala que pode à noite, e o vizinho do lado, cara, que mora na casa do lado, no apartamento do lado, e a gente quer quebrar... A 5 metros da janela de distância. O barulho ali, a partir das 10, meu amigo, o vizinho começa a me ligar, tá? Ô Marcelo, o que é isso? Tu estão fazendo obra no teu prédio aí? Não é nem o pessoal do prédio reclamando, é os vizinhos do lado reclamando. Então, assim, é uma gestão, cara, chata nesse sentido, porque eu tenho que proteger o inquilino que está ali, que está trabalhando durante o dia, tenho que proteger o vizinho do prédio, que não tem nada a ver, porque se é no residencial, de dia faz a obra, dificilmente alguém vai reclamar, só se for uma coisa muito absurda, né? Mas no comercial tem até esse detalhe que aparentemente é para ser mais tranquilo, mas não, quando tem vizinho, piora, porque o vizinho vai reclamar do barulho também, o vizinho do prédio, né? E tem comercial que vai até de noite também, né? E aí tem o comercial que trabalha à noite também. Trabalha, cara, tem um fuso horário porque o cara atende lá nos Estados Unidos, 4, 5 horas, que atende lá na Europa, não sei quanto, atende na China. Cara, esse cara trabalhando dia e noite. Tipo um vendedor. No condomínio, né, que eu tô falando, tem gente que trabalha 24 horas. Nos 3 que eu trabalho, é 24 horas. Cara, quando que vai fazer a obra? Aí eu tenho que comunicar. Ontem eu mandei o comunicado, os horários, os dias que pode ter obra até dia 31 do final do mês. Eu disse todos os dias que pode ter obra. Mas picado, né? Picado, que atrapalha pra caramba. Isso, daí pra mim... Atrapalha pra caramba. Imagina uma equipe de pedreiro, enfim, o que for, trabalhar de 3 horas. Ou tipo assim, de 10 dias, tá? Tu vai trabalhar 2, tá? Só que eu vou te pagar 2. E os outros 8. Sim, né? a carga horária é 3 horas, 3, 4 horas. É uma obra mais cara. Ou tu paga, né? Tipo, ó, fica em casa, mas tá aqui o teu valor da diária, teu mensal, mas fica aí. Porque se tu deixar ele 2 dias e não chamar mais 2, ele vai pra outra obra, tu perdeu o pedreiro. Exatamente. E daí tem tudo isso. E quebraceira, vamos falar, quebraceira não tem muito o que fazer. Pode botar parede, pode botar isopor, botar qualquer tipo de acústico. Treme o prédio, pode ser vibração. Mais top, vibra pra caramba. Nesse prédio até, inclusive, eu consegui, por enquanto não estão se queixando, quando passar esse podcast, eu acho que já passou tudo isso, mas assim, eu abri uma brecha durante o dia, do meio-dia, só 1 hora, do meio-dia a 1 hora, mas é uma brecha, que nem um condomínio comercial abre isso, nós abrimos, do meio-dia a 1 hora, pode ir lá e dar uma quebrar geral. Destruir. Porque aí o cara vai lá trabalhar, começa às 8 lá, de repente faz coisas que não faz barulho, e vai só preparando, fazendo as marcações, coisas e tal, chega meio-dia, o pau come. Que o cara vai fazer as furações, vai fazer a quebradeira, e depois às 18 horas, quando é possível, né? Todo dia que é possível, porque aí tem gente que trabalha à noite, mas é complicado. Tá? Mas tem um exemplo de barulho Eu assim, tô no meio disso tudo, cara. Todo dia esse negócio acontecendo. O teu prédio é na frente do meu escritório, né? Sim. Durante o dia, você tá, sei lá, a 20 metros de distância e mais altura, às vezes o cara quebrando lá em cima, eu escuto no meu escritório. Pois é, isso aí. E isso durante o dia, a gente tá falando assim de 200 metros e 4, 5 paredes de quebra, digamos assim. Mas ecoa no telhado, o telhado ecoa para baixo e eu escuto batendo, eu olho para cima, é um cara lá no prédio fazendo barulho. Que coisa, né? Então, assim, a gente tá falando de dia, agora imagina de noite, naquele silêncio, né? Aquele de noite, assim, aquele silêncio das 10 da noite. O rádio do pedreiro também tá tocando alto, traz aqui o saco, não sei, já me ajudou, isso é uma loucura. O grito de voz, coisa e tal, isso aparece muito, cara. Quando música, o radinho, né? O radinho aparece mais do que a britadeira. É complicado. Acho que não sei se o radinho é pior, o radinho ou a música do radinho, né? E músicas boas, sempre músicas boas. Pagode, né? Pagodinho, né? O pagode é um sucesso. Pagode, sertanejo, funk, rock. Um dia eu cheguei e tava com um blues. Eu falei, opa, hoje tu acertou, cara. Aí tudo bem. Agora outro dia já dá um sertanejão. Ecléticos. Ô Bruno e Diego, como montar
se é que tem, se vocês têm isso, como montar um regulamento ou um regramento de obras eficiente, né? A gente tem a convenção, tem o regimento, tem algumas regras ali muito básicas, né? De barulho, de ruído, tal horário, de mudança, aquelas coisas normais de condomínio, né? Mas daria para ter como que é, um fascículo que chama? Um capítulo relacionado à obra e o que a gente deveria considerar. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar corporativo. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu vou exemplificar bem. Tem lá o manual da marca. Das marcas, todas as marcas, o famoso brand book. Esse é o manualzão lá que é para o corporativo, institucional da marca. E aí, dali para frente, abre vários manuais. O manual da feira, o manual de ponto de venda, o manual de várias coisinhas. Fiquei pensando aqui, daqui a pouco, que tem um regimento interno, tem uma convenção e tem um pequeno manual para aquele condomínio relacionado às obras daquele condomínio especificamente, porque aí pode ser um home club, pode ser um condomínio pequeno. Por exemplo, um condomínio que eu cuidava há pouco tempo, lá eles tinham, era meio chato de cuidar porque tinha muita regra diferente, assim, era muito particular. Tudo era único naquele condomínio. Mas eles tinham para a obra algumas coisas bem específicas, relacionadas à limpeza do corredor, que tinha que botar um tapete na porta, na entrada, um tapete dentro, e eu tinha que fiscalizar isso, tá? Tinha que ter. Como exemplo, assim, né? Mas o que mais que a gente poderia considerar, ou não faz sentido ter isso, enfim. Não, ter eu acho que até tem, só que eu vou te dizer que é bem complicado, né? Porque cada obra é particular, cada local é diferente, um lugar é mais ventilado, o pó se esparrama, o outro não. O que seria excelente, digamos assim, que cada prédio tivesse pelo menos um mini mapa, digamos assim, de projetos e conceitos básicos para se basear numa reforma. A gente está falando mais com uma cartilha, dá para o teu arquiteto, para o teu engenheiro, para ele ter uma noção de como é que está a situação. Agora, exclusivo, assim, acho que de obra é complicado. É difícil até o próprio regimento interno. Isso aí, a maioria informa a questão de obras e reformas, comunicar ao síndico, né? Mas o que funciona é o próprio síndico fazer um breve descritivo de tipo de obras, as principais. Vamos lá, troca de piso, né? Troca de piso, já informar o principal, o horário que pode, não pode. Onde descartar? Você precisa ter o caminhão de entulho, tá? Vai ter entulho, onde pode estacionar, até que horas, como trafegar o entulho do apartamento para baixo. Você pode usar o elevador, você pode usar só a escada. Se usa o carrinho do supermercado, que isso aí é normal acontecer, né? Então, até como falei no começo, a base é a comunicação. Então, a pessoa me informa que vai ter uma reforma, faz um pequeno questionário. Tá, que tipo de reforma? Vai no banheiro, alguma coisa assim? Vou trocar o piso. Para trocar o piso, tem essas dicas aqui que precisa seguir. E, como eu falei, a comunicação é muito válida referente a isso. Porque está ali no preto e no branco, eu já informei ele referente a isso. Um outro ponto, para se antecipar, até mesmo o síndico chamar os moradores para uma reunião, fazer um mini regimento, podemos dizer assim, de obras, então, que cada condomínio é a sua particularidade. Se precisa colocar, se um condomínio tem um piso polido, do apartamento até o elevador precisa cobrir todo o piso, né? Já debatei isso com moradores, porque às vezes eu tenho uma visão, o morador, dono do apartamento, tem outra, o vizinho tem outra, então nada mais justo fazer uma reunião, isso é a primeira, quando basicamente a reunião de entrega do condomínio, né? Já deixar claro. E o síndico fazer essas regras básicas para troca de piso, quebra de uma parede, por exemplo, instalação do ar-condicionado, que é o nosso corriqueiro. Eu acredito que nessa linha já auxilia bastante. E não precisa, hoje, o celular, chat GPT na mão, isso aí auxilia muito. Então, coisa de, assim, Marcelo, uma página. Não precisa mais que isso. Uma página para piso, algo básico. Aí, conversando com o morador, a gente vai sabendo com mais ênfase o que vai ter, aí troca ideia com o engenheiro,
com o proprietário, o próprio dito, para conhecer mais referente a isso. Mas Perfeito. eu acredito nessa linha já auxilia bastante o síndico e os moradores. O único adendo que eu diria mais é que assim, cada prédio também tem sua particularidade, né? Sim, sim. Tem prédio que tem um elevador exclusivo para carga e descarga, né? Para funcionários e servidores. Ok, é uma situação. E quando o apartamento só tem um só. elevador. O piso. É piso cerâmico, porcelanato, que vai ter que destruir, romper, que faz um baita barulho. Ou é um piso laminado que de repente só desplaca, desmontou, 10 minutinhos e tá resolvido. Então assim, é complicado. Tem uma linha pra gente fazer, né? Que dá pra criar um conceito, mas eu não vou dizer que aquilo ali é a receita do bolo e Não, resolve. É uma base. Não, é uma Cada base, casa é uma uma base. casa, cada construção é um jeito. Tem prédios... Até para cuidar, porque assim, tu faz tem que cuidar com o que tu vai estipular, porque daqui a pouco tu não consegue colocar todas as situações. E justamente aquela que tu não colocou é o que vai acontecer. Ele vai falar, não, mas isso tu não falou. Não falou. É que tem alguns porque conceitos de prédio, por exemplo, que era... Hoje nem tanto, mas eram uns prédios que era tudo aberto, basicamente. Então, cada morador fazia sua divisão interna. Então, muita gente fez com drywall. Então, já era um sistema mais fácil de quebrar, de arrumar, de reformar. Sim, Quebrou ali facilita. um gessinho, resolve. Mas aí tem que situação que é um tijolo maciço lá de 1900 não sei quanto e que pode bater um martelinho e já vibra a construção toda. Então, assim, é interessante ter uma ideia de um regimento um pouco mais complexo, digamos assim, mas cada caso é um caso, cada mão de obra é um... o exemplo do ar-condicionado comentou, né? Tem alvenaria, torres de alvenaria estrutural, né? Ou seja, não é vigas e pilares, né? E a parede é meramente fechamento. A parede é a estrutura. As construtoras já deixam pré-furos para passagem do ar-condicionado. É normal o cara do ar-condicionado que vai fazer um servicinho de meia hora, que tu nem vai saber o que aconteceu, né? Não sabe. Vai lá e fura uma parede, só que não é uma parede de tijolo, é uma parede de tijolo estrutural. Então já vira trinca, já começa a ter patologias, porque daí quando ele quebra lá de baixo, da trinca até o 10º andar lá de cima, aí já vira um laudo, já vira um projeto, já vira um reforço estrutural, depende do caso. Então é bem complexo, assim, cada construção vai ter uma pegada um pouco diferente também. Perfeito, gente. Chegamos à finaleira do nosso bate-papo. Passa bem rapidinho. Rápido, O nosso, eu nem comi uma brigadeira, então deixa eu aproveitar. Aproveita que vai acabar o tempo. Mas o episódio de hoje, para lembrar aqui os nossos ouvintes, reforma sem freio. De fato, tem loucuragem para tudo, né? Tem um morador, também tem um síndico que algumas vezes também faz coisas fora do parâmetro. Porque se a regra é para os condôminos, também é para o síndico. Se não pode barulho naquele horário, o síndico também não pode. Né? Tem que se posicionar de uma forma a ser respeitado, né? Então, se a pessoa se posicionar corretamente, vai poder também cobrar Porque se tu faz barulho fora do horário, tu vai cobrar do cara, pô, aí não dá certo, né? Quero deixar minha gratidão ao Bruno, meu vizinho, agora, né? Mas é meu colega aí, me ajuda bastante aí, já me ajudou bastante nos condomínios aí na parte de engenharia, né? Obra, reforma, reforma. É porque além dos projetos, a gente faz também as reformas, né? E ano que vem, talvez, a construção. Isso. Né? Então, desde a própria reforma até dúvidas, né? Um auxílio técnico ali, ó. Bruno, deu um BO aqui, me dá um help aqui. Perfeito. Então, parceria para isso. Maravilha. Diego, síndico, há quase 10 anos. Quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Quase 10 anos, 12 condomínios. Pô, minha gratidão aí por ter participado com a gente. Participamos juntos na CIG. Eu estou meio ausente lá, mas daqui a pouco estou junto de volta. E a Renata, representando o Sicredi, representando 1.700 condomínios. 1.700 condomínios, isso mesmo. Tamo junto aí. Então tá bom, gente. Chegando ao final do nosso DomusCast, fica a minha gratidão a você, ouvinte, e continue conosco. Muito obrigado.